Você já sentiu como se a má sorte tivesse se tornado uma sombra em sua vida? Aquela sensação de que, por mais que se esforce, tudo parece dar errado, como se portas que deveriam se abrir se fechassem na sua frente, como se pessoas que poderiam te ajudar simplesmente se afastassem, e como se o peso de algo invisível estivesse sempre te puxando para baixo. Se você já passou por isso, saiba que não está sozinho. E mais importante, saiba que existe uma saída espiritual que pode transformar essa realidade em apenas 24 horas. O ensinamento que você vai ouvir agora vem de um dos santos mais milagrosos da Igreja Católica, Padre Pio de Pietrelcina. Ele, que carregava as chagas de Cristo, que falava com os anjos, que enxergava o invisível e intercedia por multidões, deixou um caminho para reverter a má sorte de forma surpreendentemente simples. Um caminho que não depende de sorte humana, mas da intervenção direta de Deus. E esse caminho começa com uma oração específica, ensinada por ele, capaz de mudar o rumo da vida de uma pessoa em apenas um dia. Padre Pio compreendia que o mundo espiritual é regido por leis. Assim como a gravidade faz com que tudo caia para baixo, existem forças invisíveis que atraem bênçãos ou bloqueios para a nossa vida. Muitas vezes, a má sorte que você sente não é fruto de coincidência, mas de um campo espiritual carregado de palavras negativas lançadas contra você, de inveja, de maldições não quebradas ou até de atitudes suas que abriram brechas. Mas a boa notícia é que toda brecha pode ser fechada e toda maldição pode ser quebrada quando se aplica a chave certa. E foi exatamente isso que Padre Pio ensinou. Ele dizia que a oração feita com fé é uma arma mais poderosa que qualquer espada. E que existe uma oração em particular, quando realizada com entrega total, que tem o poder de reverter qualquer campo de má sorte em até 24 horas. Essa oração não é uma fórmula mágica, não é superstição. É um ato de fé, uma conexão direta com o céu. Uma declaração que muda não apenas o ambiente ao seu redor, mas também a vibração espiritual que você carrega. Agora, talvez você esteja curioso para saber como funciona isso. E antes de revelar, eu quero que você perceba algo. Você não chegou até aqui por acaso. Se está ouvindo essa mensagem, é porque existe um propósito. Talvez você tenha vivido situações difíceis, talvez esteja cansado de tentar e não conseguir, talvez até tenha pensado que nasceu para sofrer. Mas Padre Pio diria a você exatamente o contrário. Você não nasceu para viver em má sorte, você nasceu para experimentar a providência divina. E é aqui que entra o alerta dele. A má sorte não é natural, ela é resultado de forças espirituais que podem ser revertidas. O que você precisa é de um ponto de virada. E esse ponto começa agora, quando você aprender a oração que ele ensinava. Mas antes, é importante entender o que realmente acontece quando você ora. Padre Pio dizia que a oração é uma batalha. Quando você ora, não está apenas falando com Deus, você está também confrontando forças invisíveis que não querem que sua vida avance. É por isso que muitas vezes você sente sono, distração ou resistência quando tenta rezar. Porque existe uma batalha acontecendo. Mas quando você persiste, quando você declara com fé, você abre uma brecha de luz que é capaz de dissolver as trevas. E essa oração específica de Padre Pio foi feita exatamente para isso. Dissolver o peso da má sorte e trazer uma nova atmosfera espiritual. Ele dizia que muitas pessoas carregam em si correntes invisíveis que impedem a prosperidade, a saúde, a paz. Essas correntes são criadas por palavras negativas, por invejas recebidas, por culpas não curadas. Mas quando se faz essa oração, é como se uma espada de luz cortasse essas correntes, liberando a pessoa para viver um novo tempo. Agora, eu quero que você imagine como seria acordar amanhã sentindo que algo mudou. Imagine que aquele peso que te acompanhava já não está mais lá. Imagine portas se abrindo, oportunidades surgindo, pessoas que antes se afastavam agora se aproximando.
Imagine você mesmo sentindo uma leveza interior, como se tivesse recomeçado. Isso é o que Padre Pio prometia para quem fazia essa oração com fé. E é por isso que eu te digo, não despreze essa oportunidade. Você pode mudar a sua vida em apenas um dia, não pela força das suas mãos, mas pela intervenção de Deus através da intercessão de Padre Pio. E para provar sua fé, eu quero que você escreva agora nos comentários a frase: "Eu recebo a bênção de Padre Pio". Essa declaração é o primeiro passo para ativar essa transformação. Porque quando você escreve, você não está apenas digitando palavras. Você está declarando ao mundo espiritual que aceita a mudança, que aceita o milagre, que aceita reverter a má sorte. E eu peço ainda, não guarde isso só para você. Se inscreva neste canal para continuar recebendo mensagens espirituais, curta este vídeo como um ato de fé e compartilhe com alguém que você sabe que também precisa quebrar esse ciclo de má sorte. Você pode ser um instrumento de transformação na vida de alguém. Agora, prepare-se, porque no próximo momento eu vou revelar a oração poderosa de Padre Pio e como aplicá-la para que em até 24 horas você veja os primeiros sinais de mudança. Padre Pio compreendia que a má sorte não é apenas um estado mental, mas uma influência espiritual real. Muitas vezes as pessoas dizem: "Hoje eu acordei com o pé esquerdo, nada dá certo". O que poucos sabem é que, segundo ele, essa sensação é consequência de forças invisíveis que tentam nos afastar da luz divina. O inimigo age nas pequenas coisas, nas coincidências negativas, nas portas fechadas, nos encontros perdidos. Ele semeia desânimo para que você desista antes mesmo de lutar. Foi por isso que Padre Pio deixou esse ensinamento. A oração feita com fé pode alterar não só o seu coração, mas também a realidade ao seu redor. Ele dizia que a vida espiritual não é apenas sobre aceitar o que acontece, mas sobre reivindicar, com autoridade, a providência que já está disponível. E para isso, ele ensinava uma oração capaz de trazer essa reviravolta em apenas 24 horas. Antes de conhecer a oração, é importante preparar o coração. Padre Pio dizia: "A oração sem fé é apenas palavra, mas a oração com fé é fogo que consome". É por isso que você precisa rezar acreditando com toda a sua alma que aquilo que você está pedindo já está sendo realizado. Esse é o segredo da mudança rápida. Não é a fórmula que tem poder, é a fé com que você a pronuncia. Imagine por um momento as situações em sua vida que parecem bloqueadas. Uma porta de emprego que nunca se abre, uma dívida que nunca termina, um relacionamento que nunca encontra paz, uma saúde que não melhora. Padre Pio ensinava que cada uma dessas áreas pode estar sob a influência de energias de má sorte, mas que Deus é capaz de reverter isso em um instante. Ele dizia: "O que para os homens é impossível, para Deus é um sopro". E aqui está a oração que ele recomendava, adaptada para que qualquer fiel pudesse usar. Senhor Todo-Poderoso, em nome da tua luz, eu quebro agora toda corrente de má sorte sobre a minha vida. Que toda palavra negativa lançada contra mim seja desfeita. Que toda inveja, toda maldição, todo bloqueio espiritual se dissolva em teu poder. Pela intercessão de Padre Pio, eu clamo que em 24 horas minha vida seja tocada por um sinal da tua providência. Onde havia peso, que haja leveza. Onde havia escassez, que haja abundância. Onde havia escuridão, que haja luz. Eu declaro que a má sorte não tem mais domínio sobre mim, porque a minha vida está selada pelo sangue de Cristo e pela intercessão dos santos. Amém. Essa oração, segundo o Padre Pio, não deveria ser feita de qualquer forma. Ele ensinava que o ambiente precisa estar em silêncio, o coração precisa estar aberto e o corpo em posição de entrega. Ele recomendava que fosse feita de joelhos, à noite antes de dormir ou pela manhã ao acordar. O importante é que seja feita com sinceridade e confiança. E por que 24 horas? Padre Pio dizia que quando a oração é feita com fé verdadeira, o céu responde imediatamente. Pode não ser com a solução final, mas sempre com um sinal. Dentro de um dia, algo muda.
Pode ser um telefonema inesperado, uma porta que se abre, uma dívida que é renegociada, uma pessoa que aparece para ajudar. O sinal chega e quando chega é a prova de que o ciclo da má sorte foi quebrado. Pense comigo, e se hoje fosse o último dia que você carregasse esse peso? E se amanhã você já acordasse sentindo que algo mudou? Padre Pio acreditava que isso é possível, mas a decisão é sua. Você pode continuar vivendo como sempre viveu, ou pode decidir aplicar a oração e esperar o impossível. E agora eu quero que você faça algo. Escreva nos comentários: eu creio que minha má sorte acaba hoje. Escreva isso como um decreto, porque a palavra tem poder. Quando você declara, você já está ativando no mundo espiritual o que deseja ver no físico. Não hesite, declare com fé, mas não pare aí. Se esta mensagem falou ao seu coração, curta este vídeo como um ato de fé, inscreva-se neste canal para continuar recebendo revelações que podem mudar sua vida e compartilhe com alguém que também precisa se libertar da má sorte. Você pode ser instrumento de bênção para uma vida que hoje está em desespero. Padre Pio dizia que Deus nunca abandona um coração sincero e que a oração feita com fé é sempre respondida, mesmo que a resposta seja diferente da esperada. Por isso, quando você fizer essa oração, prepare-se para receber. Não coloque condições, apenas confie. O céu sabe exatamente o que você precisa e como entregar. No próximo bloco, vou te mostrar como reforçar essa oração com um gesto simbólico que Padre Pio praticava e que aumenta ainda mais a força espiritual dessa prática. Com ele, você não apenas reverte a má sorte, mas também cria um campo de proteção que impede que ela volte. Padre Pio não apenas falava sobre oração, ele vivia em oração. Seu corpo, marcado pelas chagas, sentia dor todos os dias, mas mesmo assim ele passava noites inteiras de joelhos diante de Deus. Ele entendia que a oração era mais do que palavras, era uma entrega total. E entre seus ensinamentos estava um gesto simples, mas profundamente espiritual, capaz de reforçar a oração e criar um campo de proteção contra a má sorte. Esse gesto era o uso de um elemento sagrado, o sal abençoado. Padre Pio dizia que o sal, quando consagrado, carrega a memória da pureza e do pacto de Deus com seu povo. Ele recomendava que, ao fazer a oração para quebrar a má sorte, fosse colocado um punhado de sal grosso em um pequeno recipiente ou pano branco e que, durante a oração, a pessoa o segurasse com as mãos ou o colocasse perto dos pés. O gesto era simbólico, mas extremamente poderoso, pois representava o desejo de purificação e proteção. Ele ensinava que, após a oração, esse sal deveria ser jogado fora, preferencialmente em água corrente ou em um jardim, como sinal de que toda a energia de má sorte estava sendo dissolvida e levada embora. Assim, o coração ficava leve e a casa ganhava um novo ambiente espiritual. Muitas pessoas testemunharam que, após fazer essa prática, sentiram paz em casa, perceberam mudanças no ambiente e até tiveram sonhos de libertação. E aqui está um detalhe importante. Padre Pio dizia que a má sorte não volta para quem mantém a fé ativa. Ou seja, não adianta apenas fazer a oração uma vez e depois esquecer. É preciso cultivar uma vida de fé, de confiança, de entrega. É como se o sal fosse apenas o início de um processo maior. A purificação diária através da oração constante. Ele contava histórias de pessoas que chegaram até ele completamente desesperadas. Gente que dizia: "Padre, tudo na minha vida dá errado, nada prospera, tudo que eu toco fracassa." E ele, com paciência, os ensinava a rezar, a consagrar a vida a Deus e a aplicar esses pequenos gestos. E sabe o que acontecia? Milagres. Pessoas endividadas recebiam soluções inesperadas. Enfermos encontravam cura. Famílias que viviam em brigas encontravam reconciliação. Tudo em questão de dias, às vezes de horas. E é isso que pode acontecer também com você. A má sorte não é mais forte que a luz de Deus.
O que você precisa é acreditar, aplicar a oração e abrir espaço para o milagre. Padre Pio dizia que quando você dá um passo em direção ao céu, o céu dá 1000 passos em sua direção. Você só precisa dar esse primeiro passo. Então, agora que você já conhece a oração e o gesto que a acompanha, eu quero te desafiar a aplicá-los ainda hoje. Não espere amanhã, não adie a sua libertação. Escolha um lugar tranquilo, pegue um pouco de sal, se ajoelhe, faça a oração com toda a sua fé e entregue sua vida a Deus. Depois, jogue o sal fora e descanse, porque em até 24 horas você verá um sinal de mudança. E eu quero que você volte aqui e testemunhe. Escreva nos comentários quando algo acontecer, porque seu testemunho vai servir para fortalecer a fé de outras pessoas. Quantos estão vivendo o mesmo que você e precisam ouvir que é possível reverter a má sorte? Não guarde isso só para você, seja luz para os outros. E lembre-se, declare agora nos comentários: eu creio na reviravolta. Essa frase sela sua decisão. Ela é uma chave espiritual. Quando você escreve, está dizendo: a partir de hoje, eu não aceito mais viver preso na má sorte. Eu escolho a bênção, eu escolho a providência, eu escolho a proteção de Deus. Agora, se esta mensagem tocou seu coração, eu te peço, curta este vídeo como ato de fé, inscreva-se no canal para continuar recebendo revelações espirituais e compartilhe com alguém que precisa desta palavra. Você pode ser o instrumento que Deus usa para mudar uma vida. Padre Pio sempre lembrava: a oração é a melhor arma que temos, e essa arma está agora em suas mãos. Não desperdice. Use-a com fé e você verá o impossível acontecer. Imagine acordar amanhã e perceber que algo mudou. Imagine sentir leveza onde antes havia peso, alegria onde antes havia tristeza, portas abertas onde antes tudo estava fechado. Essa é a promessa da oração. Não porque ela é mágica, mas porque ela conecta você ao coração de Deus, que é a fonte de toda a bênção. E assim como milhares já experimentaram essa transformação, você também vai experimentar. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele fez por outros, Ele fará por você. Então, nunca mais diga que tem má sorte. Nunca mais aceite viver preso em fracassos. A partir de hoje, declare que você é abençoado, que sua vida é guiada, que sua história está sendo escrita pela mão de Deus. Faça a oração, aplique o gesto e em 24 horas você verá o primeiro sinal. Padre Pio interceda por você, que sua vida seja marcada pela abundância, pela paz e pela vitória. Amém.